Durante um Hanukkah em 2018, Alexandria Ocasio-Cortez, congressista porto-riquenha de Nova York, surpreendeu ao revelar ascendência judaica. Minha família era de judeus sefarditas. Na mesma semana, um estudo inovador foi divulgado na América Latina. Após testar amostras de DNA de 6.000 pessoas selecionadas aleatoriamente em toda a região, os pesquisadores descobriram que 23% delas tinham pelo menos 5% de seu DNA proveniente da herança judaica espanhola. Em 2015, o governo espanhol anunciou cidadania para quem provasse descendência de judeus expulsos do país no século XV. No fim de 2019, a Espanha informou ter recebido 127.000 solicitações. México, Venezuela e Colômbia foram os países mais populares. Tudo isso leva a uma grande pergunta: por que tantos latino-americanos têm herança judaica? Para entender a resposta, é preciso voltar a 1492. Dois grandes eventos históricos ocorreram naquele ano e tiveram consequências sérias e duradouras. A Espanha iniciou a colonização das Américas. Do outro lado do Atlântico, o governo espanhol editou o Decreto de Alhambra, obrigando os judeus a se converterem ao catolicismo ou deixarem o país. A Espanha já assassinava ou forçava judeus à conversão há mais de um século, como parte da Inquisição espanhola. Isso foi o golpe final. Agora, os judeus só tinham duas opções: batizar-se ou partir. Ninguém sabe exatamente quantos judeus escolheram a segunda opção e fugiram. Manter um censo dos cidadãos judeus não era exatamente uma prioridade para a Espanha medieval. Alguns historiadores estimam dezenas de milhares, enquanto outros acreditam que pode ter chegado a 1 milhão. De qualquer forma, parece que a maioria dos judeus da Espanha decidiu ficar e concordou em se tornar católica. Nem todos os judeus lidaram igual com a transição. Alguns não eram tão religiosos, então mudar de crença não foi difícil diante das opções. Esses convertidos ficaram conhecidos como novos católicos. Outros decidiram praticar o judaísmo em segredo. Eram chamados de marranos, termo hoje visto como pejorativo. Atualmente, usa-se mais criptojudeus. Em hebraico, ambos os grupos são chamados anusim, pessoas forçadas a abandonar o judaísmo. Em inglês, são chamados de conversos, pessoas que se converteram independentemente do nome. Lá nos anos 1400, a Inquisição espanhola e, mais tarde, as políticas espanholas tinham um objetivo em relação ao judaísmo: eliminá-lo. Ao mesmo tempo, a Espanha intensificou sua colonização das Américas. Nos 4 séculos seguintes, milhões de espanhóis foram ao Novo Mundo. Embora o governo tentasse restringir os conversos, era difícil rastreá-los, pois agora eram católicos. Muitos conversos acabaram fugindo para as Américas, na esperança de começar uma nova vida. Mas o governo espanhol percebeu e enviou agentes da Inquisição para as colônias americanas para localizar judeus disfarçados. Quando os encontravam, eles eram queimados na fogueira. Apesar dos perigos, muitos conversos mantinham as tradições judaicas em segredo. Alguns acendiam velas nas noites de sexta, outros evitavam pão fermentado na Páscoa, logo após a Pesach. Com o tempo, os descendentes dos primeiros conversos notaram fatos curiosos sobre suas famílias. Por que colocamos pedras nos túmulos da família? E por que a mamãe nunca faz carne de porco? E por que a vovó se recusa a viajar aos sábados? Hoje em dia, com testes de DNA que são populares e acessíveis, mais latino-americanos, do sul do Chile aos desertos do Novo México, descobrem sua ascendência judaica. As reações variam. Alguns estão felizes com a fé católica e cultura em que cresceram. Outros mesclam judaísmo e cristianismo. A Igreja Adventista, por exemplo, une elementos do judaísmo e cristianismo, como guardar o sábado, e tem muitos membros latino-americanos. Outros abraçam sua herança e alguns até se convertem. Para quem faz isso, a genealogia pode ser um ingresso para a nova vida. Além do plano de repatriação da Espanha, Israel possui a Lei do Retorno, que concede cidadania a judeus do mundo todo. O Ministério da Diáspora do país está explorando maneiras de facilitar para que os conversos façam aliá. O que foi tragédia no século XV pode hoje ser bênção multicultural para a terra natal judaica. Também é um testemunho da força da identidade judaica após centenas de anos de perseguição. Apesar das dificuldades, a história dos conversos é fascinante e importante. Testes de DNA simples e o interesse por herança e identidade levam mais latino-americanos e pessoas no mundo a descobrirem como suas identidades e heranças são complexas. Conhecer nossa ancestralidade pode ajudar a compreender melhor a história pessoal e global. Com esse conhecimento, talvez possamos superar a intolerância e o preconceito que dividiram religiões e culturas por milênios. Obrigada por assistir. Se gostou, inscreva-se no canal. Se quiser sugerir um tema para o próximo vídeo, conte nos comentários.